Um tempo de transformações extraordinárias, aceleradas. O espírito das cruzadas toma conta da Europa, impulso benfazejo à cultura e ao progresso material dos povos. A nova ordem comporta dose aparentemente excessiva de caos, caos que bem faria aos povos falantes de língua portuguesa. A gozar de relativa autonomia desde 868, o Condado de Portugal pouco respondia aos reis das Astúrias e do sucedâneo Leão, mas os laços formais se mantinham. A dinastia portucalense original finda em 1071, com a morte de Nuno Mendes. Em 1077, Afonso VI de Leão se declara imperador da Espanha, após derrotar inimigos internos. A boa fortuna, o monarca acredita às orações dos monges de Cluny, da Borgonha, leste da França. Em 1080, no Concílio de Burgos, o rei leonês decreta a obrigatoriedade de adoção do rito romano, em substituição ao moçárabe, aconselhado por São Hugo de Cluny e pelo Papa Gregório VII. Ganha em troca apoio militar, em homens e armas, para avançar no combate aos islâmicos, ainda senhores de meia península. Afonso VI, após reconquistar Toledo em 1085, casa duas de suas filhas com dois desses homens, os primos Raimundo e Henrique da Borgonha. A Henrique, sobrinho neto de São Hugo, cabe Teresa de Leão, o novo casal a receber, em 1096, o condado portucalense, estendido a Coimbra e além. Morto Afonso VI, o sucede a filha Urraca, já viúva de Raimundo, que lidaria com constantes rebeliões de nobres, entre eles a meia-irmã Teresa, auto-intitulada Rainha de Portugal a partir de 1112, por morte de Henrique, com interesses na Galícia, terra de seu segundo esposo, Fernão Pérez de Trava. Apesar de Teresa ter sofrido derrota militar em 1121, imposta por Urraca, a jura de vassalagem subsequente a Leão pouco se concretiza, além do desejo por autonomia da nobreza e da burguesia portuguesas. Havia um clero renovado a lutar pela afirmação de Braga como primaz de Hispânia, contra as pretensões de Toledo e de Compostela. Paio Mendes, arcebispo de Braga, é dos principais conselheiros de Afonso Henriques, herdeiro do trono português. Em 1128, com o apoio de Mendes, Afonso afasta a mãe do governo após vencê-la na Batalha de São Mamede. 2 anos antes, seu primo fora coroado rei de Leão como Afonso VII. Ao poder dos bispos unia-se o dos mosteiros e das recém-fundadas ordens de cruzados, hospitalários e templários, chamadas por Teresa e por Afonso a se instalar em Portugal. A tradição situa em 1140 a independência de Portugal como resultado imediato da vitória de Afonso Henriques na Batalha de Ourique contra os muçulmanos no ano anterior. A batalha de fato existiu, mas não é a partir dela que o filho de Henrique da Borgonha passa a se intitular rei, pois o fazia antes. Não foi preciso reunir povo, nobreza e clero tampouco. As ditas cortes de Lamego são invenção de cronistas muito posteriores. A independência foi facilitada por Afonso VII só dar combate ao primo português quando este eventualmente adentrava território galego. Se encontraram em Tui em 1137, em Zamora em 1143, concordando ambos em priorizar a luta contra o que restava de Islã na Península Ibérica. Em Zamora, a chancelaria leonesa usa rei para se referir a Afonso Henriques, o que alguns interpretam como reconhecimento tácito da independência portuguesa, mas vale lembrar que Afonso VII, imitando o avô, se intitulara imperador da Espanha em 1135, o que supunha vassalagem de condados e mesmo reinos, como o teria de Aragão e Navarra. Talvez tenha imaginado que o rei Afonso Henriques lhe prestaria tributo. Talvez só estivesse ocupado demais com disputas outras, ou mesmo concordasse com a separação de Portugal.
Quando as tropas dos primos Afonsos se puseram frente a frente no recontro de Valdevez, em 1141, decidem os monarcas evitar uma batalha de verdade, optando por um torneio de cavalaria, a descartar mortes, com feridos apenas acidentais. Eram filhos de borgonheses, descendentes de São Hugo de Cluny. Eram o melhor da Europa, quando a Europa ensaia ser o melhor do mundo.